Como eu disse, hoje nós começamos essa série de exposições no Evangelho de João. E sempre que nós começamos um livro novo, sempre que você estiver na sua casa fazendo o seu estudo e você se depara com um livro novo, você vai começar o Evangelho de Mateus, por exemplo, é muito importante que você faça algumas perguntas ao texto. É muito importante que você aborde questões introdutórias. Todas as vezes que eu começo um livro novo, eu abordo essas questões. Essas questões nos ajudam a entender o propósito do livro. Porque se você ler, por exemplo, aqui o Evangelho de João, e não absorver ou compreender o propósito de João, isso significa então que você precisa ler mais uma vez. Mas como é que você descobre o propósito do livro que você está lendo? Eu tenho que dizer que não é uma tarefa tão fácil. É difícil você identificar o propósito do autor. Você tem que ler inúmeras e inúmeras vezes. Você tem que procurar palavras repetidas. Dá muito trabalho. Mas João, ele foi tão bonzinho que ele deixou registrado nesse texto que nós lemos, capítulo 20, versículo 30 e 31. Ele deixou registrado aqui o propósito deste evangelho. E eu vou repetir esse propósito em todos os sermões até chegar no final desse evangelho. De forma que você vai decorar esse texto. E todas as vezes que você ler algum capítulo de João, se você não chegar às conclusões que João quer, então você precisa ler mais uma vez, até que você entenda exatamente o que João quer te transmitir. Eu costumo comparar esse momento de questões introdutórias a ouvir alguém falando no telefone. Você está do lado de alguém, atendeu o telefone do teu lado. Você começa a ouvir parte da conversa. E com essa parte da conversa, você pode apenas deduzir. Você não sabe quem está falando do outro lado da linha. Você não sabe por que essa pessoa que você está ouvindo está respondendo desse jeito. Você não tem informações nenhuma, então você pode deduzir coisas. Provavelmente você vai errar. As questões introdutórias nos levam a perguntar para a pessoa que está do outro lado da linha quem era. Aí você pergunta, depois que a pessoa desligou o telefone, quem era? Com quem você falou? O que ele queria? Qual o objetivo dessa ligação? Por que você respondeu assim nesse momento aqui que eu ouvi? Então você vai ter as respostas que você precisa para entender o todo da conversa. Ler um livro da Bíblia é ouvir alguém falando no telefone. Você precisa entender a razão, o propósito e o objetivo. Eu começo então fazendo algumas questões introdutórias a vocês, mas eu não vou abordar todas que eu gostaria. Porque são várias perguntas. Por exemplo, como quem é o autor, quando escreveu, por que escreveu, qual era o contexto do autor quando escreveu, qual era o contexto dos receptores da carta, qual é o propósito. Muitas questões a serem respondidas. Mas essas questões elas serão respondidas à medida que o Evangelho de João for sendo exposto. Eu quero começar com uma pergunta muito básica e simples, aparentemente. Quem é o autor deste Evangelho? Prontamente, eu tenho certeza que todos vão responder. É lógico, é João, está escrito Evangelho de João aqui. Como é que você faz essa pergunta? Bom, isso pode ser simples para você, mas não é simples para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque apesar da maioria dos estudiosos defenderem a autoria joanina deste Evangelho, pode ser que você lendo algum livro, principalmente livro de algum liberal, você encontre uma afirmação de autoria diferente. Alguns afirmam, muito poucos, lógico, afirmam que existe um outro autor, que João não foi o autor, que esta carta foi escrita muito tempo depois. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque nós estamos diante de uma carta muito próxima de Jesus, muito íntima. Nós vamos ver o coração do escritor. E se não é João, quem seria? Existem algumas evidências que apontam para a autoria joanina. E eu quero que você preste bastante atenção nelas. A primeira é a evidência interna. Quando nós buscamos descobrir a autoridade ou a autoria de alguém, nós trabalhamos com as evidências internas e as evidências externas. A evidência interna é aquela evidência que pode ser comprovada à luz da Bíblia. E a evidência externa é aquela que é comprovada fora da Bíblia. Tanto a evidência interna quanto as evidências externas apontam para João como autor. Quando nós lemos
o Evangelho de João, olhando aqui para a evidência interna, nós vamos perceber que por duas vezes o autor é descrito como aquele que ama Jesus. A primeira menção disso está lá em João capítulo 13, versículo 23. Jesus estava com seus discípulos, ele ia ser traído, ele está na mesa comendo com eles, ele afirma que vai ser traído naquela noite. E alguém precisa perguntar para Jesus quem é que vai trair. Pedro não tem coragem, ele faz um sinal para alguém que estava com a cabeça encostada no peito de Jesus, por conta do estilo de mesa daquela época. Então, esse discípulo que estava com a cabeça encostada no peito de Jesus, ele faz a pergunta para ele: quem é que vai te trair? Nós vemos um discípulo muito próximo. É esse discípulo que estava com a cabeça encostada no peito de Jesus, que é o autor desta carta. Pedro não teve coragem, mas esse teve. Se nós avaliarmos o grupo dos discípulos, nós temos 12 discípulos, desses 12, 3 eram muito próximos de Jesus. 3. Pedro, Tiago e João. Eles estavam presentes em alguns eventos importantes, como, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Só estavam os 3. Eita. Na transfiguração, só estavam os 3 também. E no sofrimento do nosso Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. Então, dos 12, nós temos 3. E dos 3, nós temos um que era muito próximo de Jesus. Esse, certamente, sem sombra de dúvidas, era o apóstolo João. João, ele era tão próximo de Jesus, que ele foi o único dos apóstolos que seguiu Jesus até a cruz. Os outros se dispersaram, mas João ficou aos pés da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, com a irmã de Jesus, Maria, também a mulher de Clopas, e Maria Madalena. João estava lá aos pés de Jesus. E Jesus era tão próximo de João, que Jesus vira para sua mãe e diz assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, Maria passou a ser a mãe de João. Ele a tratou, a recebeu, cuidou dela como se fosse sua mãe, e ela também cuidou dele como se fosse seu filho. Vale lembrar que naquela época, ficar viúva não era uma coisa muito boa, não. Não recebia nada do governo. Era pobreza. Dependia da ajuda das pessoas. Jesus, sabendo disso, como era ele que cuidava de sua mãe, agora ele passa essa responsabilidade para João. Esse é o discípulo que Jesus amava. Ele amou tanto e confiou a sua mãe aos seus cuidados. João era tão próximo de Jesus que a gente pode perceber na maneira como ele escreveu o evangelho o seu amor. Você consegue perceber que o escrito de João, ele é diferenciado. Ele foi escrito por alguém que realmente amava Jesus. Apesar de nós não encontrarmos uma citação direta de João assumindo a autoria dessa carta, como a gente vê nas cartas de Paulo, por exemplo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos irmãos em Nishio, alguma coisa assim. Apesar de não termos uma citação dessa forma, nós com certeza, ao olharmos as evidências internas, podemos defender o conceito, a ideia de que João é o autor. Mas há também as evidências externas, fora da Bíblia. A tradição universal, ela confirma a autoria joanina. Há algumas alusões em vários autores pós-apostólicos, aqueles autores que vieram logo depois dos apóstolos, inclusive um deles foi discípulo do próprio João. Nós temos, por exemplo, Clemente de Roma, no primeiro século, afirmando que João era o autor dessa epístola. Nós temos o próprio Policarpo, esse sim era discípulo direto de João. Ele dizia que João era o autor dessa carta, desse evangelho. Já entrando no segundo século, nós temos Inácio, nessa transição do primeiro para o segundo século, Inácio de Antioquia. Já no segundo século, Justino Marte também afirmava que João era o autor. Um fato interessante a ser relatado para os irmãos é que Irineu de Leão, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, afirmou que João foi aquele discípulo que reclinou a cabeça no peito de Jesus e que publicou o evangelho durante sua residência em Éfeso.
As evidências internas e externas apontam para a autoria joanina. Então, de fato, nós estamos diante do evangelho que foi escrito pelo apóstolo João. E, segundo ele mesmo, é o apóstolo a quem Jesus amava. Mas por que 4 evangelhos? Talvez você, quando abriu a sua Bíblia, rapidamente você percebeu que existe evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós temos essa categoria de livros na nossa Bíblia, mas por que 4 evangelhos? Se você perceber aí na projeção, 3 estão destacados em vermelho, 1 está destacado em preto. Mateus, Marcos e Lucas são o que nós conhecemos como evangelhos sinópticos. São evangelhos que precisam ser lidos em conjunto. Isso significa que, para você ter um entendimento geral da história, da vida, da morte, do nascimento de Jesus, da sua ressurreição, sua ascensão, você precisa ler conjuntamente esses livros. Mateus, Marcos e Lucas. João, você pode ler ele separado. Você já deve ter percebido que há inúmeras repetições nesses 3 evangelhos. Você está lendo, de repente você fala, nossa, parece que eu já li isso aqui. Pô, mas essa história de novo agora, de novo em Lucas? É isso mesmo. Essas histórias são contadas de um prisma diferente, trazendo nuances diferentes acerca do que Cristo fez aqui na Terra. Então, para um completo entendimento, se faz necessário lê-los em conjunto. João, não. Mas por que eles são diferentes? Primeiro, pelo propósito universal de João. João é o único dos 4 evangelistas que tem um propósito universal. Mateus ele tem um propósito específico, um objetivo, um alvo específico, um público específico. Lucas também, Marcos também. Já João ele tem um público universal. Ele escreve para todo mundo, tanto para judeus quanto para gentios. Também pelo fato de que João registrou o ministério de Jesus, a história de Jesus relatado, ou que ocorreu na Judéia. Já os outros discípulos, aliás, os outros escritores, Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram os fatos históricos que ocorreram na Galileia. É evidente que Jesus não realizou os mesmos milagres, os mesmos pronunciamentos na Galileia e na Judéia. Vale lembrar também que João foi o último escritor dos evangelhos. Já havia Mateus, Marcos e Lucas quando ele escreveu o seu evangelho. Então também ele decidiu cooperar de uma outra forma, registrando outras histórias que se adequavam ao seu propósito, ao qual nós vamos ver daqui a pouco. Então nós temos os 3 evangelhos sinópticos, que foram os registros dos episódios que ocorreram na Galileia. Nós temos o evangelho de João, que registra aquilo que ocorreu na Judéia. A título de comparação, quando nós olhamos para os evangelhos sinópticos, nós percebemos que há uma ênfase no reino de Deus. Quando a gente olha para o evangelho de João, a ênfase está na pessoa de Jesus. O que torna o evangelho de João doce aos nossos lábios. Quando nós olhamos para os evangelhos sinópticos, Jesus é apresentado como homem, como filho de Davi. É destacado mais a sua realeza, mais a sua humanidade. João, ele enfatiza Jesus como filho de Deus, o Deus encarnado. Os sinópticos enfatizam a história de Jesus. Já o evangelho de João, a ênfase dele está no significado da pessoa de Jesus. João, na verdade, ele está tentando nos responder a grande questão: quem é Jesus? Já os outros evangelhos, eles estão apenas relatando a história de Jesus, para um propósito específico, é claro. Mas João não, a ênfase dele está no significado da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Esta é a grande pergunta. Esta é a grande questão. Nos sinópticos nós temos uma ênfase em narrativas. Já em João, a ênfase está nos discursos. Você vai ver vários discursos de Jesus em João. Lá nos sinópticos nós temos vários pronunciamentos breves de Jesus. Ainda que haja alguns longos, como Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, capítulo 24. Mas a maioria dos discursos ou dos pronunciamentos são breves, bem curtos. Já João, eles são longos e profundos. Essas são as diferenças que nós encontramos
dentre os evangelhos sinópticos e o evangelho de João. É importante que você tenha isso em mente, porque você está diante de um evangelho extremamente profundo, que é considerado pelos estudiosos como o evangelho espiritual. É um evangelho que trata acerca de Jesus em toda a sua profundidade. É dos evangelhos o mais teológico possível, o mais cristológico. Mas por que não apenas um único evangelho? Porque 4, ou talvez 2, seria suficiente, não é verdade? Já que os sinópticos eles tratam acerca do ministério de Jesus na Galileia e João na Judéia, por que não um de cada? Aí estava bom. Porque nós temos 4 evangelhos. Isso se dá porque cada escritor, cada evangelista, ele tinha um propósito e um público-alvo. Quando Mateus ele escreve seu evangelho, ele escreve ele voltado para os judeus. A missão de Mateus é provar para os seus leitores que Jesus é o Cristo, o Rei, o Messias. Por essa razão, por 72 vezes, Mateus diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta X, e cita a profecia. Porque se Jesus é o Messias, ele precisa cumprir algumas profecias. E Mateus, ele pega a sua pena e começa a mostrar as profecias do Antigo Testamento e começa a colocar Jesus dentro delas. Está vendo? Ele cumpriu. Ele é o Messias. Ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Davi, ele é o rei. Quando nós olhamos para Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho mais curto, mais compactado, ele foi escrito para os romanos. Os romanos não eram um povo muito de leitura, era mais de ação, de guerra. Por isso um evangelho mais enxuto. Você vai encontrar no evangelho de Marcos constantemente a palavra imediatamente, porque o evangelho de Marcos é marcado por ação. Vale lembrar que os romanos, eles dominavam Israel nessa época. Ainda que estava perdendo força, mas ainda era assim o império que dominava sobre eles. Roma era considerado o grande país conquistador. Olha no mapa aí que você tem, aí no mapa bíblico. Veja a expansão do Império Romano. Era o povo que conquistava e subjugava as pessoas debaixo do seu poder. Os israelitas, eles eram servos de Roma. Escravos de Roma, ainda que gozasse da pax romana. Agora, Marcos, quando ele escreve seu evangelho para os romanos, ele apresenta Jesus como servo, porque era isso que ele era servo, ele estava subjugado por Roma. Mas ao mesmo tempo ele era o servo poderoso. Ele era o servo poderoso, o conquistador poderoso. Por essa razão você vai encontrar inúmeros milagres. Você vai encontrar, por exemplo, a expulsão de demônios, Jesus expelindo os demônios. Marcos quer mostrar para os seus leitores romanos o seguinte: é verdade que Roma é poderosa. É verdade. Mas existe alguém aqui que é muito mais poderoso do que todas as centúrias romanas juntas. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre os demônios. Ele transforma água em vinho, ele multiplica pães. Ele tem poder sobre a morte. Ele é poderoso. Quando nós chegamos em Lucas, ele está escrevendo seu evangelho para os gregos. E os gregos eram os intelectuais da época. A filosofia grega influencia o mundo até hoje, não? Eles se consideravam, por conta de todo o seu conhecimento, homens perfeitos. Porque a perfeição estava conectada com a sua sabedoria. E a Grécia fez escola. Então os gregos se achavam os homens perfeitos. Agora Lucas, quando ele faz o seu relato, escrevendo a Teófilo, ele mostra que Jesus é homem e é perfeito. Ele é um ser humano. Ele é perfeito. Quando nós chegamos em João, nós encontramos um propósito universal. João está escrevendo tanto para judeus quanto para gentios. Por isso, ao mesmo tempo, ele afirma que Jesus é o Cristo. Também afirma que Jesus é Deus. Quem que esperava o Cristo? Os judeus. Ele vai afirmar já no primeiro capítulo que Jesus é o Cristo. Mas a ênfase de João está na pessoa de Cristo como o Filho de Deus.
o Deus encarnado. Até porque Mateus já fez um excelente trabalho para provar que Jesus é o Cristo. Então, de um lado, o João, ele alcança tantos gentios, que tinham todas as suas divindades. Vale lembrar que o mundo greco-romano era um mundo idólatra. Então, João está apresentando Jesus como o Deus Criador. E também, ao mesmo tempo, ele está olhando para os judeus e está dizendo: ei, ele é o Cristo também. Ele não é somente o Filho de Deus, ele é o Cristo que vocês estavam aguardando. Lembre-se, o propósito de João é responder à pergunta: quem é Jesus? Essa parece ser uma pergunta fácil, não? E deve ser mesmo. E eu faço uma pergunta a vocês aqui nessa manhã. Você é capaz de responder a esta grande questão? Quem é Jesus? Vamos pensar hipoteticamente que amanhã você vai trabalhar, senta lá na sua mesa na hora do almoço para comer, você está lendo a Bíblia do lado ali, comendo. De repente senta alguém do teu lado, um funcionário novo que chegou naquele dia e viu você lendo a Bíblia, senta do teu lado e fala: você é cristão? Ah, sou sim. Que bom, na verdade, quando eu era criança, minha mãe ia na igreja no Brasil, mas desde que eu vim para o Japão, nunca mais fui. Eu sempre tive curiosidade de saber quem é Jesus. Só ouvi falar uma coisa ou outra, assisti um filme lá sobre ele, mas eu queria de verdade saber quem é Jesus. Você poderia me ajudar? O que você faria nesse momento, diante dessa cena hipotética? Você mataria a bola no peito, saía jogando com tranquilidade? Ou chutava a bola para a arquibancada? Ou seja, você diria para essa pessoa: não, claro que eu posso te ajudar. Será um prazer explicar para você acerca do Senhor que eu tanto amo e conheço. Vamos marcar um estudo, vamos começar nessa semana mesmo, vamos estudar. Ou você diria: puxa vida, eu vou na igreja faz tempo. Eu vou na igreja todo domingo e eu não consigo responder essa pergunta. Eu vou ver na igreja se tem alguém que consegue fazer isso. Qual seria a sua resposta? A sua reação? A minha expectativa, e a do apóstolo Pedro também, é que saibamos responder a razão da esperança que há em nós. Se nós não somos capazes de responder a uma simples pergunta como essa, isso necessariamente significa que o nosso cristianismo não possui nenhuma raiz. Significa que o nosso cristianismo é superficial. Significa que não conhecemos o Senhor que cultuamos todos os domingos. Nosso cristianismo é capenga. Talvez você seja apenas um religioso que domingo após domingo vem aqui com propósitos e objetivos meramente religiosos. Talvez isso explique a sua postura, o seu coração no culto público. Talvez você está aqui por alguma obrigação na sua mente. Se você não entendeu quem é o seu Senhor, se você não sabe quem é Jesus, isso significa que a sua adoração é mero religiosismo. Eu repito o que eu disse na semana passada, não sei se você lembra. Saber falar do Evangelho não se trata de boa retórica. Não se trata de saber falar eloquentemente. Se trata de responder, ao seu modo, é claro, a pergunta mais importante que alguém pode fazer a você, a qualquer momento, inclusive seus filhos: quem é Jesus? Essa foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, lá no capítulo 16, versículo 13 de Mateus. Após ele perguntar o que os outros dizem, quem os outros dizem ser o Filho do Homem? O profeta Elias, João Batista, alguns outros profetas. Tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquela ocasião, o apóstolo Pedro soube responder. E você? Teria respondido? Teria uma resposta a dar? Meus irmãos, quando nós perguntamos para um muçulmano acerca de Alá, prontamente ele responde. Se você encontrar um testemunha de Jeová que às vezes importuna a sua vida no domingo de manhã, quando você deixa de vir no culto, ele bate lá, é o juízo de Deus batendo na sua porta. Mas se você perguntar para ele qual é a sua visão sobre Jesus, ele vai responder. De maneira herética, é claro. Mas ele vai responder. O mesmo com o Mormon, o mesmo com o Adventista. Eles conseguem responder.
Aí você pergunta para o cristão, o grilo canta, né? Aquele silêncio sepulcral. Simplesmente ele não sabe responder. E eu digo o seguinte: se nós somos casados, se temos filhos, e não conhecemos o Evangelho, como é que nós vamos pastorear o nosso lar? Como é que os homens poderão pastorear os seus lares, discipular os seus filhos, se não conseguem responder uma pergunta como essa: quem é Jesus? Simplesmente não vão discipular. Não vão. Nós já sabemos que a missão da igreja, ela consiste em ser e fazer discípulos. Eu já falei isso inúmeras vezes. Você sabe que o discipulado é o eixo no qual a igreja gira. Ser crente implica em ser discípulo e fazer discípulo. E não existe discipulado sem o conhecimento básico acerca de Jesus. Simplesmente não existe. Deixa eu pensar com vocês um pouquinho acerca do texto de Mateus capítulo 28. Texto que você conhece muito bem. Jesus, ele se aproxima dos seus discípulos e diz assim: toda autoridade é me dada nos céus e na terra. E agora ele, então, divide a sua autoridade com os seus discípulos e diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A maioria das pessoas olham para esse texto e dão ênfase no lugar errado, na parte errada do texto. Para muitos, a ênfase está no ide. Essa é uma versão um pouco antiga. As versões novas já melhoraram essa tradução. Mas as pessoas colocam a ênfase no ide, dizem: o verbo principal desse texto é o verbo ir. Essas pessoas têm em suas mentes a ideia errada, de que somente os missionários conseguem cumprir esse ide. Eu já participei, muito tempo atrás, na minha adolescência, de um grupo de apoio a missionários. Eu vi inúmeras e inúmeras campanhas missionárias com base no ide. Várias vezes foi dito o seguinte: se você não consegue cumprir o ir, então a sua responsabilidade é orar e contribuir. Como se o id fosse uma responsabilidade dos missionários. Existe aquela classe especial de pessoas, poucas pessoas, que vão para outra parte do mundo. E existe os que não conseguem cumprir o id. Como se o id fosse uma opção. Mas eu tenho que dizer, acima de tudo, que não existe essa opção nesse texto. Não existe. Todos os discípulos, sem exceção, são convocados para fazer outros discípulos. E aqui eu quero esclarecer também que o verbo principal é o verbo fazer. Fazer discípulos. Fazei discípulos, como está aí no texto. Desse verbo decorrem todo o ensinamento nesse texto. Porque você faz um discípulo quando anuncia o evangelho, seja aqui ou em qualquer lugar, porque o ide ali, que é traduzido por ide, pode ser perfeitamente traduzido por indo, ou seja, no caminho, por onde você for, faça discípulos. E como é que você faz discípulo? Quando você prega o evangelho. Quando você anuncia as boas novas. E quando você faz isso, o coração da pessoa é transformado pelo poder do Espírito Santo. O que acontece a seguir? O que vem após a conversão? É o testemunho público, o batismo. Você sabe muito bem que a membresia na igreja ela só ocorre via batismo. Ou pelo batismo propriamente dito, ou pelo reconhecimento do batismo feito em outra denominação. Alguém que creu em Cristo Jesus se tornou um discípulo de Cristo. Isso significa que ele passou a fazer parte da igreja universal, da igreja de Cristo espalhada por todo mundo. Mas a seguir, ele é batizado. Ele passa a ser membro de uma igreja local. Será que acabou por aí? Ok, já fez um cursinho de batismo, batizei? Não. O processo de discipulado, ele continua. E ele não acaba até que todos os crentes sejam parecidos com Cristo. Ou seja, não vai acabar nunca. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai precisar ser discipulado. Você vai fazer discípulo e vai ser discipulado. Por vezes, algumas pessoas me perguntam nas redes sociais: você é missionário no Japão?
eu sempre respondo com uma outra pergunta. Você poderia me definir o que você quer dizer como missionário? Geralmente, o conceito dessa pessoa é a ideia daquele homem, daquela pessoa que saiu do seu núcleo básico e foi para uma outra região. Pode até ser mesmo pode até mesmo ser dentro do mesmo país ou fora dele. Esse é o conceito de missionário que nós temos hoje. Tá? É assim que é conhecido. Por exemplo, Paul Washer, nós falamos que ele é um missionário, foi um missionário no Peru. Porque é assim que nós conhecemos hoje. Mas missionário não é somente essas pessoas que vão para fora da sua cidade ou para fora do seu país. O fato é que não há na face da terra um único cristão verdadeiro que não seja um missionário. Se você é um cristão verdadeiro, você é um missionário. Ou seja, você recebeu uma missão. A missão de proclamar o evangelho, de fazer outros discípulos. Essa ordem, então, só será possível de ser cumprida por nós. Como? Se nós não conhecemos o evangelho. Mas como nós podemos fazer outros discípulos se nós mesmos não sabemos responder quem é Jesus? Simplesmente nós não podemos. Não podemos. Uma vez eu ouvi o Paul Washer fazer algumas severas críticas a um grupo de missionários que estava num determinado campo, dizendo que esses estavam ali fazendo um desfavor ao cristianismo, levando um falso evangelho. Tem muitos missionários no campo que são missionários de Satanás, porque propagam o falso evangelho e tem muitas pessoas que sustentam ainda esse tipo de missão. É preciso saber em quem a gente investe. Quando eu era adolescente, eu sonhava em ser missionário na África. Era meu sonho, esse branquinho no meio dos africanos. E aí algumas pessoas, conversando comigo na época, as pessoas mais experientes da igreja, me indicaram algumas agências e até mesmo seminário. E tinha uma muito famosa que eu queria entrar, que era a mais indicada. Provavelmente você conhece. E um dia eu estava num grupo, naqueles grupos na internet que existia antigamente, o UOL, sei lá, nem sei se existe mais. Você entrava, tinha grupos dos cristãos, dos Testemunhos de Jeová, vários grupos. Eu entrava no Testemunho de Jeová às vezes para ficar ali, batendo um pouquinho de papo com eles. E eu entrei uma vez num grupo lá de cristãos, onde tinha gincana, perguntas bíblicas, eu gostava muito. E eu conheci uma moça. Ela tinha os seus 24, 25 anos, eu tinha uns 16 anos. E ela estava nessa agência missionária. E eu fiquei muito empolgado. Fiquei muito empolgado porque eu queria saber qual era a rotina, o que ela fazia lá. Porque eu queria ir para lá. Era o sonho desse adolescente. Eu fiz algumas perguntas. Como é o seu dia a dia? E ela me disse o que eles faziam lá. E eu estranhei que não havia um momento para estudar teologia, para estudar a Bíblia. E óbvio, eu questionei. Mas vocês não estudam teologia? A resposta dela foi não. Nós não precisamos disso. Mas como não precisa disso? Como que você não precisa de teologia? Não, porque para onde eu vou, não preciso. Eles nem conhecem o evangelho. Qualquer coisa que eu falar tá bom. Lógico, fiquei muito frustrado com isso. O sonho de um adolescente se ruindo naquele momento. Eu decidi mudar de assunto. Comecei a fazer algumas perguntas bem básicas. Lembre-se, eu tinha apenas 1 ano de convertido. Tudo que eu sabia era muito pouco. Mas muito pouco mesmo, era muito raso. Mas perto do que ela sabia, ela não sabia absolutamente nada. Ela nem sabia o que era o evangelho. Então eu comecei a fazer algumas perguntas. Umas perguntas básicas. Quem é Jesus? Acerca da divindade de Jesus. Essa adolescente jovem, ela respondeu basicamente que Jesus não era Deus. Ela teve uma visão deturpada da Trindade, defendeu o unicismo, é claro. Se Jesus não é Deus, ela vai ter que defender uma outra hipótese. Após fazer todas essas questões, eu indaguei de maneira mais dura. Se você não sabe o que é o Evangelho, se você não sabe o que é Jesus, você acabou de defender algumas heresias, como você quer ser uma missionária? A resposta foi a mesma de anterior, a resposta anterior. Não preciso conhecer, porque onde eu vou, eu quero ir para a Índia, lá eles não conhecem a Bíblia.
Eu não sei se essa moça se tornou uma missionária na Índia. Eu espero que ela tenha se convertido de verdade, conhecido o glorioso evangelho de Jesus e tenha ido. Ou que ela jamais tenha pisado no campo. Porque nesse caso, ela faria um desfavor ao cristianismo. Ela seria uma missionária do próprio inferno. Nós temos duas opções. Ou somos discípulos e pregamos o evangelho, fazendo assim outros discípulos, ou nós fingimos que amamos Jesus. Eu me lembrei da célebre frase do Spurgeon. Spurgeon dizia assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não existe cristão que não seja missionário. Se você diz que é cristão e não é um missionário, ou seja, você não abraçou a missão de Cristo de anunciar o evangelho, de pregar, de fazer outros discípulos, então você é um impostor. Agora, voltando aí para o nosso texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Pense na sequência desse texto que está aí. Primeiro, o evangelho é pregado, o coração é transformado pelo poder da palavra, na ação do Espírito Santo. A seguir, em obediência ao Senhor, vem o batismo, que marca a entrada do cristão na membresia da igreja. E aí a pessoa, então, ela agora é membro da igreja, nova convertida. Chegou na igreja, foi batizada. Agora começam as nossas maiores responsabilidades para com essa pessoa. Agora nós precisamos ajudá-la a conhecer mais e mais o evangelho. Porque o discipulado é nada mais do que ver Cristo formado no outro. Agora, como você vai formar o caráter de Cristo no outro se você não conhece o caráter de Cristo? E se você não conhece o caráter de Cristo, como você pode ter o caráter de Cristo? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a parte final. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É necessário ensinar a pessoa a guardar as coisas que o Cristo ordenou. Está registrado na palavra de Deus. Mas, se você não conhece o básico, você não pode fazer isso. Você não consegue. Voltemos à nossa pergunta inicial. Quem é Jesus? Se nós não somos capazes de responder a esta questão, simplesmente não conseguiremos obedecer o que está sendo ordenado por Cristo em Mateus capítulo 28. Se você não consegue responder essa pergunta, eu fiz. Você se sentiu agora desanimado, triste por isso? Eu tenho que dizer a você que meu objetivo não é te entristecer. Não é te desanimar. É simplesmente te fazer acordar. É simplesmente te fazer perceber que você tem perdido tempo com tantas coisas inúteis. E tem desprezado aquilo que realmente importa, o glorioso evangelho. Porque se você é um cristão, você não tem a opção. Como você pode dizer que ama aquele a quem você não conhece? Simplesmente você não ama. Mas se você não conseguiu responder, eu quero que você entenda que eu tenho alguns propósitos para você ao longo dessa exposição. Eu quero fornecer a você informações básicas e profundas acerca de Jesus. Então, por favor, se você não conseguiu responder, traga um caderno. Anote. Eu quero te ajudar a aumentar o seu conhecimento acerca do Senhor que você ama. Ou diz que ama. Eu quero dar a você ferramentas para que você consiga dar uma resposta correta aos que pedirem a razão da sua fé. Lembra da cena hipotética? Eu quero ajudar os pais na evangelização dos filhos. Mais cedo ou mais tarde, o seu filho vai te perguntar quem é Jesus. Ele vai perguntar, tenho certeza. E se ele não perguntar, é sua responsabilidade informá-lo. É sua responsabilidade. Mas como você vai evangelizar seu filho se você mesmo não consegue responder uma questão tão básica? Quero também, não estar aqui, mas ajudar os pais nesse processo, fornecendo ferramentas, informações básicas acerca de quem é Jesus. Porque esse é o propósito de João, ele está respondendo quem é Jesus. Eu quero levá-lo a admirar e amar ainda mais o nosso Senhor e também o seu glorioso Evangelho. Quanto mais nós lemos as histórias da Bíblia, quanto mais nós lemos o Evangelho,
mas nós amamos o nosso Deus. Quanto mais amamos o nosso Deus, mais reagimos de maneira diferente no nosso dia a dia, mas mudamos os nossos pensamentos, alteramos as nossas cosmovisões. Mas para isso o evangelho tem que estar aqui. Ele passa por aqui, desce aqui. Porque o evangelho não é o que você sente, é o que você compreende. Primeiro você compreende, depois você sente. Esse é o meu propósito. Mas vamos ver o propósito de João. Não fui eu que escrevi, quem escreveu foi João. Então vamos ver o propósito do evangelho de João. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João, como eu disse para vocês, ele foi muito legal. Ele deixou claro para nós o seu propósito. Ele está dizendo, olha, Jesus ele realizou muitos outros milagres. E eu não registrei esses outros milagres nesse livro. Eu registrei apenas esses aqui que servem para provar a minha tese, que Jesus é Deus e o Cristo. Ele deixa claramente que esses milagres registrados por ele têm um propósito. Foram escritos para que vocês creiam que Jesus é, em primeiro lugar, o Cristo. Nós encontramos aqui o propósito tríplice de João. João quer que os seus leitores percebam, ao ler esse evangelho, que Jesus era o Cristo, o esperado, o Messias na antiga aliança. O conceito de Cristo nos arremete à ideia de realeza. Chamar Jesus de Cristo é o mesmo que chamá-lo de rei. Eu já disse para vocês que quando eu era criança eu achava que era o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, filho de Maria, José Cristo, alguma coisa assim. Na verdade, esse conceito teológico aponta para a realeza do nosso Senhor. Quando você diz que o seu Senhor é o Cristo, você está dizendo que Ele é o Rei. Ele é o Rei que governa todo o universo. E não é impressionante que nós estamos aqui hoje cultuando ao Deus que é o Rei de todo o universo, que é o Rei sobre as nossas vidas? Esse conceito de Cristo, ele passou a ser esperado, né? A ideia da vinda de um Rei, de um Cristo, de um Messias, passou a ser esperado a partir de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Quando Deus disse a Davi que da dinastia dele, que o seu reino, a sua dinastia ia permanecer para sempre. E que o trono de Davi, nele, esse trono seria estabelecido para todo sempre. Israel, então, ficou aguardando um rei que governaria para todo sempre. E esse rei não é outro senão o nosso Senhor Jesus. Literalmente, a palavra Cristo significa ungido. E tanto a palavra Cristo quanto Messias têm o mesmo significado. A diferença é que Cristo é grego e Messias é hebraico. Mas por que Jesus é chamado de o ungido? E por que o ungido é uma referência à realeza? Porque em tempos antigos havia maneiras de você reconhecer publicamente o seu rei. Você já deve ter visto em filmes medievais aquele momento em que o príncipe vai ser aclamado rei. Então ele está lá diante dos seus súditos, todos ali assistindo, contemplando. E de repente vem um sacerdote com uma espada nas mãos, ajoelha o príncipe, pega essa espada na esquerda, na direita, na cabeça, entrega a espada em suas mãos. A seguir ele vem com o manto real, o manto da realeza, aquele vermelho lindo da cor da mesa da ceia ali. Coloca em suas costas. A seguir vem uma bandeja com uma coroa. A coroa é colocada em sua cabeça. A seguir vem o cetro real, é colocado na mão do príncipe e ele é levantado pelo sacerdote. Imediatamente os súditos começam a gritar: vida longa ao rei. Ele acabou de ser reconhecido publicamente como rei daquela nação. Só que existiam outras maneiras de reconhecer publicamente um rei. Israel adotou uma outra forma: o derramar do óleo na cabeça do rei. Quando isso ocorria, o príncipe ou qualquer outra pessoa ali era aclamado o rei. Cristo é o rei. Esse é o significado da palavra Cristo. Mas João também tinha um outro propósito. João queria nos mostrar
que Jesus é o Filho de Deus. Como eu disse anteriormente, é verdade que Jesus é apresentado como Cristo no Evangelho de João. Mas o grosso do Evangelho de João consiste em provar a divindade de Jesus. O Filho de Deus é uma expressão teológica que nos arremete ao conceito de divindade de Cristo. Então, todas as vezes que você lê no Evangelho de João que Jesus é o Filho de Deus, saiba, João está destacando a divindade de Cristo. Esse é o propósito de João. É o maior propósito de João. Tanto é que ele começa já no capítulo 1, versículo 1 em diante, enfiando o pé na porta. Ele já começa mostrando claramente, abertamente, que Jesus Cristo é Deus. Ele diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele diz que tudo foi feito por Ele e por intermédio dele. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele diz também que Ele era a luz e que nele estava a vida. João já começa logo nas primeiras linhas mostrando Jesus como o Criador do universo, porque somente Deus poderia criar o universo. Mas existe ainda um terceiro propósito. Nos dois propósitos anteriores, nós encontramos um viés apologético de João. João está defendendo Jesus como Cristo, o Messias prometido, e o próprio Deus encarnado. No último ponto, João nos apresenta um viés evangelístico, um propósito evangelístico. O que João quer, no final das contas? Ele quer que os seus leitores, ao lerem o seu evangelho, percebam que Jesus é o Cristo, o Rei prometido de Israel. Ele quer que seus leitores também entendam que ele não é apenas um ser humano, ele é da descendência de Davi, ele é um rei que está sentando no trono de Davi, mas ele é superior a Davi. Tanto é que Davi chama ele de Senhor. É o Senhor do meu Senhor. Ele é Deus. Esse rei, ele é divino. Mas qual é o propósito final disso? O que ele quer com todas essas informações teológicas? Ele quer que os seus leitores recebam vida em seu nome. Nós já sabemos que para que recebêssemos a vida eterna, foi necessário que alguém experimentasse a morte eterna no nosso lugar. Nós até cantamos uma música nesse sentido agora há pouco. Até nós demos graças a Cristo, nós agradecemos a Jesus por sua morte. Nós sabemos que Deus Pai enviou o seu Filho unigênito para cumprir a árdua tarefa de nos substituir naquela cruz, absorvendo toda a ira eterna que estava sobre nossas cabeças. Dentre tantos acontecimentos registrados no Evangelho de João, está o relato da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o evento histórico mais importante, junto com a ressurreição. É o evento mais importante da raça humana. É o evento que a gente jamais pode esquecer. Nunca devemos esquecer, jamais. O Cristo, o Filho de Deus, morreu. Ele teve seu corpo traspassado, seu sangue foi derramado para que recebêssemos vida em seu nome. Essa é a informação mais importante das nossas vidas. Você pode esquecer o número do seu RG, seu endereço, pode esquecer tudo nessa vida, mas não se esqueça que para que você tivesse vida no nome de Cristo, foi necessário a encarnação do Filho de Deus, que veio como servo, que foi humilhado, que enfrentou a morte e que se entregou numa cruz para que recebêssemos vida em seu nome. Esse fato foi tão fundamental, que para que não nos esqueçamos desse fato, ou desse ato vicário de Cristo, o Senhor Jesus Cristo ele estabeleceu o que nós chamamos de a ceia do Senhor, onde através deste sacramento nós somos continuamente lembrados e espiritualmente alimentados pelo Senhor. Nós, quando estamos diante do pão e do vinho, nós estamos diante de elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. Um dos objetivos da ceia é nos fazer lembrar desse fato histórico. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nesse momento, nós vamos celebrar a ceia. E eu quero convocá-los a participar deste momento, tendo em vista esse propósito de João. O tríplice propósito.
Nós estamos celebrando a morte daquele que morreu como o rei, como filho de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus, homem, morreu no seu lugar. Deus abriu mão de sua glória, ele estava lá nos céus com o seu Pai, reinando, soberano. Ele se humilhou, ele se tornou um verme como eu e você, para nos salvar. Ele se tornou o nosso rei. Ele governa sobre nós e sobre todos. Nós estamos celebrando a morte do Filho de Deus. A morte do Filho de Deus. Se não fosse a sua morte, nós não encontraríamos vida nele. Neste momento solene também, eu quero te fazer refletir um pouco acerca do privilégio de participar desse momento. Esse sacramento foi instituído como um memorial, ao qual você tem o privilégio de participar. Nós encontramos na antiga aliança, lá na Páscoa judaica, uma cerimônia propriamente judaica, nós encontramos algo equivalente. Vale lembrar que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Nós encontramos na Páscoa um tipo, e em Cristo nós encontramos o antitipo, ou seja, a promessa e o cumprimento, a sombra e a realidade. Quando nós olhamos para o capítulo 12 de Êxodo, nós encontramos algumas orientações acerca da celebração da Páscoa. Vale lembrar que as 9 pragas já foram dadas, o povo ainda está no Egito, agora vai vir a última praga. Essa última praga consiste em aquele povo receber a visitação do Senhor naquela noite. E a praga consistia na morte de todos os primogênitos. A Bíblia nos diz então que todo chefe da família deveria separar para si um cordeiro sem defeito, sem mancha, e sacrificá-lo até o 14º dia do mês ao pôr do sol. Após a morte desse animal, lá no versículo 7, é registrado que o povo de Deus foi convocado a pegar o sangue desse animal e passar nas laterais e nas vigas das portas. Nas portas de onde eles comeriam aquele animal. No versículo 12, a palavra de Deus diz que naquela mesma noite o Senhor passará pelo Egito e matará todos os primogênitos, tanto homens como animais. No versículo 13 é então nos dito que o sangue, preste atenção, o sangue será um sinal para indicar as casas em que os israelitas estiverem. Note a parte final deste verso. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A palavra Páscoa significa isso aqui, passar adiante. Passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. O anjo, a morte, o próprio Deus passou por cima e não matou as casas onde havia a marca do sangue. Nós sabemos então que a praga da destruição não atingiu os israelitas no Egito. Nós chegamos então no versículo 14 e somos informados que esse dia, essa celebração, a morte daquele cordeiro, o comer de ervas amargas, seria um memorial. Um memorial. E os israelitas agora teriam que, por toda a sua geração, celebrar isso como uma festa ao Senhor. Vocês sabem que eu sou bem criativo, eu gosto de imaginar as cenas. Eu gosto de pensar como me sentiria se eu estivesse ali. Eu não gosto de fazer uma leitura fria do texto bíblico, eu gosto de imaginar o sentimento das pessoas, os temores, as alegrias. Eu fico imaginando a reação do povo de Israel diante de tudo isso. Por um lado, eles foram tomados de temor. Afinal, o Senhor ia visitar com uma praga. Essa praga mataria os primogênitos. Então é óbvio que eles foram tomados de temor. Todos nós estaríamos na mesma condição. Se estivéssemos diante de uma iminente visita do Senhor, e ele estaria vindo com juízo. Eu fico imaginando que aquele dia foi tenso. Aquele cair da tarde, o sol se pondo, está escurecendo, agora o Senhor vai vir a qualquer momento. O temor deve ter tomado conta de todos os israelitas. Eu imagino eles sentados comendo
a carne do animal assado, apreensivos, aguardando o momento da visita do Senhor. Certamente foram tomados de temor. Mas o anjo passa, o Senhor visita, e ele olha para o lado, seu filho está vivo. Ele começa a escutar dentro do Egito, muitas pessoas dos egípcios chorando, porque seu filho estava morto. Mas agora os israelitas olham para o lado e conseguem ver os seus filhos intactos, salvos. Agora eu fico imaginando a reação. Passou. O Senhor nos livrou da morte. Agora aquela apreensão se torna motivo de festa, de celebração. Não à toa que lá no versículo 14, o povo de Deus é orientado a celebrar a Páscoa como uma festa. É uma das festas em Israel, na qual eles são lembrados que um dia o Senhor livrou o povo de Israel da morte e das amarras dos egípcios. A Páscoa judaica, ela é marcada por festa, celebração, comida. Porque para o judeu comida é sinônimo de festa. Para a gente é só gula mesmo. A Páscoa, ao mesmo tempo, trouxe àquele povo temor e alegria. Temor pela visita do Senhor naquela noite, mas também alegria pela salvação, porque eles foram livres da morte. O Senhor passou por cima, por causa do sangue que estava na porta. Apesar da Páscoa ser uma cerimônia judaica, ela funciona, assim como todo o Antigo Testamento, como uma sombra de uma realidade que seria revelada no futuro. De forma que a Páscoa é o tipo e Cristo é o antitipo. Ou seja, a Páscoa apontava para uma realidade maior. Ela apontava para a nossa libertação. Não agora da morte física. Não do risco de perder o filho mais velho. Mas do risco que corríamos de passar a eternidade inteira no inferno. Essa é a praga que assola o mundo todo. É a praga que ainda hoje assola o mundo todo. O Senhor, com toda a sua ira, Ele vai passar. E aqueles em que Ele não encontrar a marca do sangue do seu filho, esses sofrerão eternamente. Para salvar os israelitas, foi necessária a morte de um animal. Foi necessário o sangue de um animal. Para nos salvar da morte eterna, foi necessário o sangue do nosso Senhor. Foi necessário o sangue do Cristo, do Filho de Deus, do Deus encarnado. Para que recebêssemos vida, conforme o propósito de João, foi necessário a morte de um inocente. Alguém que não cometeu nenhum pecado. Só que dessa vez, não foi a morte de um animal, como eu disse, foi a morte do próprio Deus. Eu repito, o sangue de um animal, de um cordeiro, livrou os israelitas da morte física. O sangue de Cristo, o Filho de Deus, nos livrou da morte eterna. Agora eu pergunto a você, quem tem mais razões para celebrar? O judeu ou nós? Certamente nós. Eles tiveram o livramento da morte física do seu filho mais velho. Você foi livre do inferno, da condenação eterna, da ira de Deus. Porque o sangue do seu filho, o precioso sangue, foi aspergido sobre as portas da sua vida. Agora já não há mais condenação. Para aqueles que não têm essa marca, esse sangue sobre os umbrais da sua vida, esses já estão debaixo da ira. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. A ceia é também, assim como a Páscoa, o motivo de temor. Nós estamos diante de Deus. Nós estamos corandeu, nós estamos celebrando a ceia do Senhor.
Mas ao mesmo tempo, a ceia também é um motivo de alegria, de júbilo, de gozo, porque nós estamos celebrando, essa é a palavra, nós celebramos a ceia. Nós estamos celebrando a morte do Cordeiro. Se você não consegue participar desse momento com alegria, é porque você não entendeu do que você foi livre, do que você foi liberto, do que você foi salvo. E no momento da ceia, seu coração não bater forte, é porque você não está se lembrando do que esses elementos representam. O objetivo desses elementos é apenas te transportar para aquele dia, para que você vislumbre o seu Senhor na cruz. Porque é daquela cruz, naquelas gotas de sangue, que há salvação. Se a ceia ela não mexe com o seu coração, ela não mexe com você, é porque tem outra coisa na sua cabeça nesse momento, e não é a morte de Cristo. Talvez você ainda não entendeu o real significado dela. Porque se você entender, a ceia será o motivo de muita alegria para você, assim como estar aqui no dia do Senhor para a celebração. Não só na ceia. Eu disse para os irmãos outro dia que por mim eu fazia ceia todo domingo, é que a gente não tem horário. Porque é um momento solene na presença de Deus, da qual nós somos lembrados de uma verdade eterna espiritual, a morte do nosso Deus, o Filho de Deus. Para que esse propósito de João fosse cumprido, como foi cumprido em nossas vidas, ou seja, nós recebemos vida no nome de Cristo, foi necessário a morte do seu próprio Filho. A ira de Deus, ela estava sobre nossas cabeças. Mas essa ira não pôde nos atingir. Sabe por quê? Porque fomos lavados com o sangue precioso do bendito Cordeiro de Deus que na cruz por nós padeceu. Por isso nós cantamos: bendito seja o Cordeiro. Por isso, bendito seja o sangue que foi vertido por nós, pecadores. Nós vamos cantar essa música enquanto a ceia do Senhor vai ser distribuída para vocês. Mas nesse momento eu quero que os músicos venham aqui à frente. Esse pão não vai se tornar o corpo de Cristo literalmente. Nós estamos usando um material de uso comum para um uso sacro. Mas esses elementos eles não se transformarão literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Eu quero pedir a você nesse momento que curva a sua cabeça.